Estimados irmãos e irmãs, desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a força do Espírito Santo estejam com vocês. Amém? Sou o pastor Éder Alan Ferreira Weber, atuo na comunidade São Mateus, em Porto Alegre, e te convido para esse tempo especial dentro do nosso grupo de oração virtual para meditarmos na palavra do nosso Pai, para termos um tempo de abrirmos a Bíblia e lermos desta linda carta de amor que Deus nos escreveu, um versículo para que sirva para a nossa inspiração, que sirva para o nosso benefício, para que a gente possa se compreender como criaturas, filhos e filhas amadas do nosso Deus. Amém? Que bom que vocês estão tendo esse tempo conosco. O nosso grupo de oração virtual tem por propósito abrir um espaço para que a gente interceda pelos nossos pedidos de amigos, familiares, pela nossa comunidade de fé, por pessoas que a gente conhece do trabalho. É um tempo de nós olharmos para o mundo com suas dores e as colocá-las diante de Deus, não como quem reclama da vida que está ruim, não como quem está se queixando dos problemas, mas uma oração em que a gente apresenta diante do nosso Pai o pedido sincero de filhos que acreditam que Ele é um Deus presente, que Ele vai nos ouvir e que Ele vai nos atender de acordo com a sua santa vontade. Por isso é um tempo especial, um tempo em que nós nos colocamos na presença do nosso Deus para que Ele fale conosco enquanto nós também oramos pedindo para Ele. Assim convido a orarmos para iniciarmos esse tempo. Bondoso e amado Pai, nós te agradecemos porque Tu não és um Deus morto, Tu não és um Deus ausente, Tu não és um Deus distante, mas Tu está próximo de nós através da obra de Jesus Cristo, que hoje nos é manifestada pelo Teu Espírito Santo. Tu criaste um mundo perfeito que acabou se perdendo, mas pela obra de Jesus Tu nos redime, Tu nos reconcilia contigo, e hoje pelo Teu Espírito Santo nós podemos ter a certeza de que as Tuas promessas ainda são válidas na nossa vida, e o Teu desejo de que toda a humanidade se volte para Ti. Ela é verdadeira e ela é uma tarefa nossa, que a gente possa, através do nosso testemunho, anunciar essa palavra de amor, de reconciliação e esse convite de volta para casa a todas as pessoas. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje pela manhã eu participei de um seminário no Hospital Moinhos de Vento com outros colegas pastores e pastoras da nossa igreja, com o tema Desmistificando os cuidados paliativos. Normalmente, quando a gente fala em cuidados paliativos, a gente pensa em uma situação em que a pessoa não tem, que não exista mais na medicina nada que possa ser feito por ela, e é um tempo de espera para que a pessoa faleça, para que a pessoa venha a morrer. Mas hoje pela manhã, ouvindo de médicos, esse conceito para mim foi um pouco modificado e ele foi redirecionado, porque o propósito de toda a equipe médica, de todo um hospital que se volta a famílias, a pessoas que estão recebendo cuidado paliativo, não é de dizer assim, olha, não há mais nada para ser feito. Muito pelo contrário, uma pessoa que está sob os cuidados paliativos, ela está recebendo tudo o que é possível para que ela possa sofrer o menos possível. Ela está recebendo todo o cuidado, tratamento e atenção para que, apesar de uma doença muito difícil, talvez, inclusive um caso terminal, ela não se sinta desamparada, ela não sofra, ela não pense que está sozinha, mas que ela possa continuar sabendo que existem pessoas que amam ela, pessoas que estão preocupadas com ela e que, apesar das inúmeras dificuldades, vão fazer todo o possível para que ela se sinta bem, para que ela se sinta confortável e, acima de tudo, para que ela se sinta amada. Eu confesso para vocês que eu não pude deixar de fazer o link sobre a ação do próprio Deus nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós talvez não estejamos passando por uma situação terminal de doença, mas pode ser uma situação terminal em que nós vemos uma relação que ia muito bem e de repente descambou, ou um trabalho que eu estava indo muito bem e que eu pensei que fosse o trabalho da minha vida, de repente eu estou perdendo meu emprego, é uma situação terminal também. Talvez um projeto em que eu coloquei muita energia, os meus esforços, anos de vida, valores financeiros, pode ter ruído e eu estar perdendo tudo. Muitas são as situações da vida em que nós pensamos que não há mais nada para ser feito, porque
naquilo que nós acreditávamos, não existe mais nada de palpável, não tem mais nada funcionando como a gente gostaria. Trabalho de anos, de uma vida inteira muitas vezes, foi-se embora e a gente não sabe o que fazer. E daí nós precisamos nos perguntar, quem é que pode nos ajudar quando a gente não tem mais nada para fazer? Quando tudo que a gente imaginou, todas as coisas que nós pensamos, planejamos, programamos, tudo aquilo foi-se embora, foi perdido. A quem nós podemos pedir ajuda? Eu sei, vocês sabem, mas tem na palavra de Deus um versículo especial que quer nos ajudar, que quer nos lembrar de que não existe situação tão ruim ou difícil que Deus não possa nos ajudar. E esse versículo está lá no livro de Isaías 41, no versículo 13, capítulo 41, versículo 13. E ele diz assim: porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Queridos, que palavra, que promessa, que segurança a gente tem quando a gente vê que, apesar de todas as nossas certezas terem ruído, apesar de tudo aquilo que a gente tinha por certo que tenha dado errado, a gente encontra na presença do nosso Deus alguém que nos toma pela mão e que, embora a gente não tenha mais esperança, Ele está ali para nos ajudar. E daí a gente pode fazer esse link. Muitas vezes o que para nós parece perdido, o que para nós não tem mais salvação e a gente pensa é o meu fim, quando a gente olha pelos olhos de Deus, pelo amor que Deus demonstrou em Jesus Cristo, vindo até nós, nos encontrando na nossa miséria, na nossa pobreza e fraqueza, quando a gente entende que o que para nós parece ser o fim, para Deus é apenas uma outra oportunidade de nos trazer para junto de si, nos dar um colo, nos proteger, nos abraçar, nos aquecer em meio ao frio da nossa desesperança. Quando a gente entende isso, a gente percebe que a nossa vida aqui tem uma dimensão muito maior do que a gente consegue imaginar. Fica a dor, ficam os sofrimentos que a gente passou por causa das perdas, ficam muitas coisas, muitos sentimentos, às vezes ruins, vão ficar algum tempo com a gente, nos lembrando do que a gente sofreu, mas a gente não pode esquecer, maior do que a nossa dor, maior do que o nosso sofrimento, muito maior do que a desesperança a qual nós estamos submetidos às vezes, é o nosso Deus, um Deus que chega para nós e que diz assim, meu filho, eu, o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu te amo como jamais alguém poderia te amar, eu tenho planos como jamais alguém poderia planejar para ti, os propósitos que eu tenho para a tua vida são superiores a qualquer plano, planejamento, projeto de vida que possa ser feito aqui na Terra. E eu faço isso por ti, para te dar a certeza de que tu não precisa ter medo. Nos momentos difíceis, eu vou te estender a mão, nós vamos levantar e nós vamos seguir caminhando. Amados, quando nós reconhecemos que existe um Deus que não entrega, não se deixa entregar, mas que se entrega em nosso favor. Quando a gente percebe que apesar das nossas derrotas, nós temos um Deus vitorioso que quer nos trazer para junto de si e quer nos dar uma nova oportunidade de vida, a nossa vida começa a ter um colorido diferente. E tudo aquilo que estava cinza pela desesperança, pelas perdas, pelas dores, começa a florescer, assim como as flores na primavera surgem depois de um tempo de inverno. Eu não sei que tempo vocês estão passando agora, eu não sei que tempo tu estás passando agora, mas lembre que aqui na comunidade de São Mateus tem pessoas que estão lembrando de ti, que querem orar por ti. Eu estou à disposição para conversar contigo também, para a gente sentar e orar, porque mesmo que a situação seja difícil, nós temos um Deus que é maior do que qualquer problema. Que esse Deus te abençoe, te guarde, te proteja e mantenha sempre acesa no teu coração a chama da esperança, a chama da fé, essa chama que faz reconhecer que as dificuldades vêm,
mas muito maior do que elas é o nosso Deus que nos ajuda em nossos tempos mais difíceis, quando tudo parece estar perdido. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, te proteja de todo o mal e te faça sempre ter essa certeza de que Ele caminha junto de ti. Fiquem na paz do nosso Senhor.